Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos entender a questão da Colômbia e os Estados Unidos. Esse aqui é um comunicado oficial da Casa Branca de ontem. Comunicado do secretário de imprensa. O governo da Colômbia concordou com todos os termos do presidente Trump, incluindo a aceitação sem restrição de todos os alienígenas ilegais, todos os imigrantes ilegais da Colômbia que retornarão dos Estados Unidos para a Colômbia. Né? Uh, Isso inclui também aceitar aviões militares americanos sem nenhum tipo de limitação ou atraso. O que significa isso? Os Estados Unidos estavam usando aviões militares de transporte de pessoal para levar esses imigrantes ilegais, esses alienígenas ilegais, que é o termo usado nos Estados Unidos, de volta para a Colômbia. E o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, é extremamente esquerdista, uma pessoa muito próxima do nosso atual mandatário chamado Lula, que também é, obviamente, extrema esquerda. E o Gustavo Petro não aceitou a entrada dos aviões militares americanos, aviões de pessoal, são aviões enormes, parecidos com aviões comerciais, no sentido de que eles não carregam armamento nem nada disso, simplesmente carregam muita gente, cabe muita gente dentro deles. E o Gustavo Petro não quis aceitar por birra, bem dizendo, porque essas pessoas são colombianas e elas entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, não tinham visa, não tinham autorização para ali estar, a maior parte deles vivia na ilegalidade, uma quantidade expressiva deles tinham condenações criminais ou estavam envolvidos em atividades criminosas, que é natural, tendo em vista que as pessoas, se a pessoa não tem interesse em se regularizar, alguma coisa estranha está acontecendo. Ele não buscou os meios de estar num lugar de forma legal. Alguma coisa, aí já é uma atividade criminosa, né? Porque você entrar ilegalmente nos Estados Unidos é um crime, já é uma infração, um desvio da norma. Né? Então, essas pessoas são colombianas e tinham que voltar para o seu país. E se o país é tão maravilhoso assim, por que eles deixaram? Né? Se é um país tão melhor que os Estados Unidos, por que eles foram para os Estados Unidos? Né? Enfim, daí o Trump falou o seguinte: se você não deixar, não receber os seus patriotas, os seus cidadãos de volta, os seus colombianos de volta, nós vamos aplicar sanções comerciais na forma de tarifas, 50% sobre produtos que a Colômbia exporta. Daí a Colômbia se desesperou, falou, não, a gente aceita, manda, 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 manda. E algumas pessoas estão dizendo, é desastroso para os países receber de volta esses foragidos ou esses imigrantes, seja como for. Mas, gente, se é desastroso para o país no qual eles nasceram, por que diabos os Estados Unidos têm que aceitá-los, né? Eu vi os brasileiros voltando e tal, ou, alguns pareciam usuários, ou sei lá o que eles eram tal, mas se essas pessoas são desastrosas para o Brasil, então nós temos sim que lidar com elas, porque é um problema nosso. Eles nasceram no nosso país, são problemas nossos. Se eles têm que ser encarcerados aqui. Se eles vão infringir leis, devem infringir leis aqui. É um problema nosso. Cada país lide com o seu problema, se essa é a questão. Agora, no que afeta a Colômbia, essas tarifas que parece que agora estão suspensas para ver se a Colômbia vai cumprir o acordo, que é receber os deportados. Né? A Colômbia exporta anualmente 70 bilhões de dólares, 70 bilhões de dólares. Desses 70, 15 são exportados para os Estados Unidos. Então você pega 70, divide por... 15 não, 16, né? Porque 15,6 dividir por 16... 23%, quase um quinto, perdão, um pouco mais que um quinto, quase um quarto, quase 25%, 23% das exportações da Colômbia são
são para os Estados Unidos. Qual que é o efeito disso, Wagner? É equivalente a uma pessoa que ganha R$ 10.000, de repente ela passa a ganhar R$ 7.700. Ah, é uma queda em receita significativa, relevante. O que a Colômbia mais exporta para os Estados Unidos é petróleo bruto, café e flores. Flores. Ou seja, coisas com as quais os Estados Unidos não têm necessidade nenhuma de se envolver com a Colômbia, porque petróleo bruto, os Estados Unidos têm petróleo suficiente para refinar à vontade. Café, tem, sei lá, dezenas e dezenas de países no mundo que produzem café, o Brasil inclusive. E flores é algo que é absolutamente supérfluo, né? Não há necessidade nenhuma de se consumir flores. Não é algo que sem o qual você não vive. Então, no meu entender, quem tem muito a perder é a Colômbia. Os Estados Unidos não têm absolutamente nada a perder, só a ganhar. Que, e eu explico para os senhores por quê. Porque parece que 80% da cocaína colombiana entra nos Estados Unidos através das exportações legais, escondidos em carregamentos de produtos que entram legalmente nos Estados Unidos. Então, você banindo as importações da Colômbia para os Estados Unidos, você acaba com o problema de entorpecentes vindos da Colômbia. Então, para os Estados Unidos é extremamente positivo romper relações com a Colômbia, mas parece que agora o presidente da Colômbia mudou de ideia e vai permitir que os ilegais voltem para a Colômbia. E aqui no Brasil está uma choradeira terrível, porque os deportados estão voltando para o Brasil. Muitos desses deportados, uma quantidade significativa, são criminosos que estavam infringindo as leis americanas, foram condenados por, por crimes diversos. Ainda não há nenhuma notícia se a Patrícia Leles foi deportada ou não, ou se ela já estava de volta ao Brasil. É algo interessante a se observar também, porque ela teve relevância na política brasileira, no sentido de que ela atacava, né, com acusações diversas, nomes relevantes da direita brasileira, entre eles Marcos Feliciano e Eduardo Bolsonaro. Então, ela se tornou, de uma forma, digamos, infame, muito relevante nas narrativas da esquerda. Ela chegou a aparecer em canais como o Diário Centro do Mundo, Rede Globo, etc. Então, foi entrevistada na Rede TV, por causa da notoriedade que ela ganhou através das suas reiteradas acusações contra políticos de direita. Né? Então ainda não há notícias se ela foi ou não deportada, porque parece que ela cometeu alguns ilícitos lá, usando fotos de bebês, alguma coisa assim que não eram delas. Há alguns ilícitos a serem averiguados da Patrícia Leles nos Estados Unidos, ainda não há nenhum tipo de supostos ilícitos, né? Não sabemos se ela fez, se não fez, mas ela é uma pessoa notória, devido a essas questões das acusações que ela fez a políticos de renome brasileiros, entre eles Marcos Feliciano, Eduardo Bolsonaro e parece um político do PSOL, não me recordo o nome dele. Mas, então, seja como for, senhores, seja essa moça que já tem uma notoriedade ou anônimos, sejam eles pessoas boas ou ruins, não vamos entrar no mérito, obviamente, num grupo de, sei lá, 10, 20 mil pessoas, sempre há pessoas boas e ruins. Eles são um problema nosso, entendeu? E se o Brasil está numa situação tão ruim que as pessoas não querem mais morar aqui, estão tentando ir embora, aí sim é um problema do governo. Por que o país está tão ruim que as pessoas querem ir embora? Né? Como melhorar o meu país? São questões que são nossas, são problemas nossos, problemas que nós temos que lidar. E se cada nação lidar com a sua população, o mundo será um lugar melhor. Então, eu vejo absolutamente legítima a preocupação do governo americano de não ter ilegais lá, né? Porque a pessoa já está à margem das leis de imigração, é bem provável que ela esteja às margens também de outros elementos do arcabouço jurídico, né? Outras partes da legislação. Então,
eu vejo como extremamente positivo para os Estados Unidos e para o Brasil também, porque se a gente está empurrando a sujeira para debaixo do tapete, se as pessoas indesejáveis vão embora, tá errado, a gente tem que lidar com elas aqui, seja como for. E então, parece que foi um episódio muito interessante, no qual os Estados Unidos tinha absolutamente legitimidade para agir como agiu, e dá-me a impressão que o desfecho é bom para todos. Os brasileiros, os colombianos retornam para os seus lares, vão aprender a lidar com a sua realidade na qual o destino, Deus os colocou, nasceu brasileiro, aprenda a ser feliz no Brasil. Nasceu na Colômbia, aprenda a vencer os desafios na Colômbia. Cada um, ou faça a imigração de forma legalizada, né, se você tiver os meios. E é assim que funciona, senhores. E aprenda, em vez de ir lá para. Eu sou uma pessoa boa, sou trabalhador, maravilhoso. Ótimo, então fique no Brasil e melhore o Brasil. Se você é uma pessoa tão incrível assim, então de certo o Brasil tem muito a ganhar com a sua presença. Então permaneça no Brasil que será muito bem-vindo.